Hoje vamos escutar o Evangelho do dia 8/11 de 2023. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai ou sua mãe, sua mulher ou seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos que vierem isso começarão a vacilar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair de guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Ele vê que não pode. Enquanto outro rei está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste texto do Evangelho de Lucas, Jesus está ensinando a multidão sobre o custo do discipulado. Ele usa linguagem forte para enfatizar que seguir a Cristo requer um compromisso total. Aqui estão os principais pontos deste texto. O chamado ao discipulado radical. Jesus começa declarando que qualquer pessoa que deseja segui-lo deve odiar. Essa linguagem não deve ser interpretada de forma literal, mas sim como uma maneira enfatiza de dizer que o compromisso com ele deve ser supremo, acima de todos os outros relacionamentos. Carregar a cruz. Jesus continua falando sobre carregar a própria cruz. Isso significa estar disposto a enfrentar dificuldades, sacrifícios e perseguições por causa da fé em Cristo. Planejamento e custo. Jesus compara o discipulado a alguém que deseja construir uma torre ou um rei que está prestes a entrar em uma guerra. Ambos devem avaliar cuidadosamente os custos envolvidos antes de tomar uma decisão. Da mesma forma, os discípulos devem estar cientes do desafio que enfrentam a estar disposto a comprometer-se inteiramente com Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, o texto que acabamos de ouvir é um lembrete poderoso de que o discipulado em Cristo não é algo que podemos assumir de forma leviana. Seguir Jesus requer um compromisso total e um sacrifício de nós mesmos. Jesus nos chama a amá-lo acima de todas as coisas, até mesmo acima de nossos laços familiares mais próximos. Não se trata de desprezar nossos entes queridos, mas de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Além disso, Jesus nos fala sobre a importância de carregar nossa cruz. Isso que significa que devemos estar dispostos a enfrentar dificuldades e desafios por causa da nossa fé. A jornada do discipulado pode ser difícil, mas é uma jornada que vale a pena, pois nos leva à verdadeira liberdade e à vida eterna. Assim como alguém que deseja construir uma torre e calcula os custos. Antes de começar, devemos considerar sinceramente o que significa seguir a Cristo. Não podemos ser discípulos de Cristo de forma superficial ou apenas quando for conveniente. Devemos estar dispostos a dar tudo de nós e a seguir fielmente o Mestre, mesmo quando enfrentamos adversidades. Portanto, que esta passagem do Evangelho nos desafie a renovar nosso compromisso com Cristo, que possamos amá-lo acima de todas as coisas, carregar nossa cruz com fé e determinação, e contar o custo do discipulado, e que com a graça de Deus possamos seguir a Cristo com alegria e fidelidade, sabendo que Ele é nosso caminho, verdade e vida. Amém. Obrigado a todos que escutaram o Evangelho. Inscreva-se no canal, deixe o like, muito obrigado. Que Deus abençoe você. A paz de Cristo esteja convosco. Amém.